Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cassandra, sou farmacêutica acupunturista e hoje eu vou estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a síndrome do intestino irritável. Essa síndrome, a gente vai ver ela, né, na visão da medicina chinesa, os tipos de tratamento que a gente pode utilizar. Então, eu vou separar aqui o material que eu fiz para a gente poder conversar um pouquinho sobre a síndrome. Então, como eu já falei, é uma condição patológica, né, que se caracteriza pela disfunção do ritmo intestinal. E quais são as manifestações, basicamente, da síndrome do intestino irritável? Geralmente, um aumento de fortes dores abdominais, flatulências, cólicas intestinais, com diarreia ou sem diarreia, tá? E daí a gente já pode perceber quais são os principais ANFU envolvidos na síndrome do intestino irritável. O baço, né, e o estômago, quando a gente fala principalmente aí de peristaltismo. Com relação à absorção dos alimentos, a gente tem o baço e o fígado, e a própria eliminação, que a gente tem envolvido nos processos, o baço, os rins e o triplo aquecedor. Então, são basicamente estes zanfus envolvidos aí na síndrome do intestino irritável. E quando a gente tem uma clareza sobre o zanfu envolvido, fica fácil de pensar numa síndrome e assim pensar no diagnóstico e no tratamento correto, né? Então, qual vai ser o tratamento? O que a gente vai pensar para ajudar esse paciente? Vamos ter que controlar esse movimento peristáltico do intestino, né? Então, harmonizar a energia do trato gastrointestinal, liberar esse fluxo de Qi e controlar principalmente as emoções. Porque, além das causas externas, a gente tem um fator interno também associado aí à síndrome do intestino irritável, que, no caso, são as emoções. E, com relação às emoções, principalmente as emoções relacionadas ao baço e ao fígado. Então, preocupação, raiva, irritabilidade, são emoções que a gente tem que trabalhar nesse paciente para poder ajudar no tratamento da síndrome do intestino irritável. Então, o que eu coloquei aqui? Alguns pontos, são pontos que a gente sugere nesse tipo de tratamento. Então, claro que a gente vai utilizar os dorsais, principalmente de baço, fígado, rins. Nós vamos utilizar também o ponto alarme, né, do fígado, já que a gente tem nesse processo o fígado envolvido, ponto alarme do fígado, que é o F3, BP3, BP6, para poder fortalecer essa energia do baço, fazer o Qi circular. P9, a gente pode usar também a duplinha IG4 e P7, IG11, o pericárdio 6, para trabalhar essa questão emocional também, vai ajudar bastante. VC12, E25, F3, C7 e E36 vão auxiliar também nesse tratamento. É claro que aqui são pontos sugeridos, mas que diante da anamnese desse paciente, a gente vai acrescentar ou vai retirar alguns desses pontos. É interessante frisar também que a gente vai poder fazer moxa-terapia em alguns pontos, por exemplo, o E25, VC8, VC4, também a gente pode estar utilizando aí a moxa. Além do tratamento, né, tanto medicamentoso quanto o tratamento com acupuntura, nós vamos precisar trabalhar a questão da alimentação desse paciente, né? Então, a gente tem que orientá-lo a evitar leites e derivados, glúten, alguns vegetais que são de fermentação, né? Por exemplo, repolho, brócolis, os próprios feijões. Então, esses alimentos devem ser evitados por esses pacientes. E fazer a orientação do que deve ser mais ingerido, por exemplo, as fibras, né? Então, alimentos ricos em fibras, insolúveis, por exemplo, vegetais e cascas de frutas, devem ser bastante consumidos por esse tipo de paciente. Além disso, a gente pode também utilizar a auriculoterapia, onde a gente pode começar abrindo com o triângulo cibernético, Shenmen, rim, simpático, e aí colocar pontos de intestino, baço, fígado, estômago. A gente pode utilizar também todo o trato digestivo, né? Então, começando pela boca, esôfago, estômago, podem ser utilizados esses pontos. E aí fica a dica, né, desses pontos no tratamento da síndrome do intestino irritável. É claro que é só uma dica, é só uma pincelada aí por cima do que a gente pode estar tratando esse paciente, e tudo vai depender da anamnese do que esse paciente relatar pra gente, tá bom? Um abraço, muito obrigada. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo. Se você quiser esse mapa mental também, eu posso fornecer, é só colocar aí nos comentários e entrar em contato que eu mando para você.